Porque o cinema brasileiro tem muitos hits, as pessoas conhecem bastante, ainda bem que tem muitos altos e baixos, né? Mas a gente chegou num momento em que a coisa existe como e está crescendo, inclusive como mercado, como área mesmo, como economia. E isso dá uma estabilidade, sabe? Tira um pouco aquela sensação de que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas às vezes alguns filmes passam despercebidos, assim. Tem um filme da Ana Carolina, que é uma diretora que começou nos anos 70, eu acho. Talvez o primeiro filme dela seja até dos anos 60, os curtas, eu não me lembro agora, mas Mar de Rosas, ela fez vários filmes ao longo dos anos 70, 80, 90, e aí, em 2000 ela fez um filme de época chamado Amélia, que é sobre a visita da atriz Sarah Bernhardt ao Brasil para fazer a peça Tosca, em 1900 e alguma coisa, que é um evento real, só que ela ficcionaliza a situação e ela faz meio uma comédia de época sobre essa atriz francesa, cujo Beatriz, não vou lembrar agora o sobrenome dela, da atriz que faz a Sarah Bernhardt, já me vem, mas ela se depara com a equipe local dela, que tem a Marília Pêra, que é a Amélia, que dá título ao filme, mas algo acontece com a Amélia e as irmãs da Amélia têm que vir ajudar a Sarah Bernhardt, que são pessoas que vêm do interior, interiorzão profundo, assim, nunca foram ao Rio de Janeiro e chegam lá meio com seus jeitos, todos cuidando dessa atriz francesa, e esse choque de mundos gera um dos filmes mais divertidos, assim, da Ana Carolina, pelo menos, e eu gosto muito desse filme, só que ele é um filme que ele não é tão fácil de achar e tal, mas eu quero deixar a dica porque sempre vale a pena ir aí buscando nos caminhos menos usuais, não digo pirataria, mas digo, sempre tem um lugar onde você pode ver o filme, sabe? Às vezes ele entra numa plataforma e sai, a gente tem que ir fazer a nossa pesquisa. E o outro filme é um filme do Eduardo Coutinho, que é um grande documentarista, um dos maiores não só do Brasil, mas do mundo, já falecido. E também é um filme dele que foi pouco visto, mas por uma razão simples, porque ele não pode ser visto por uma questão de direitos. Então, esse é um filme que você tem que acessar de maneiras alternativas, mas é possível. Que chama Um Dia na Vida. E é um filme peculiar, que o Coutinho, que é muito especialista na arte da entrevista, do encontro com as pessoas, muitos dos filmes dele tem o coração um pouco na coisa da entrevista, dele sentar com a outra pessoa e conversar com a pessoa na frente dele, como Jogo de Cena, Edifício Master. Só que nesse filme ele fez um experimento interessante, que ele gravou canais abertos de TV ao longo de 24 horas e depois ele só montou usando esses materiais, desde programas de TV com comerciais, com tudo, com institucionais, com propagandas políticas, tudo que existe na TV aberta. Claro que é uma seleção, a direção dele talvez aí esteja na montagem, junto, creio eu, com a Jordana, que montou a maioria dos filmes dele, mas não tenho certeza. E é um projeto de olhar e montagem, sabe? É um projeto peculiar e é muito fascinante. É muito fascinante. Pode parecer meio besta narrando o que o filme é, assim, mas é uma experiência meio única de assistir. Eu assisti ele na Mostra de São Paulo, no cinema, quando passou, mas ele é um filme que não pôde ser distribuído, porque não tinha como ter os direitos dessa programação tão ampla. Então ele é um filme que não foi distribuído, mas ele circula aí pelo mundo de algumas formas e eu recomendo muito. Realmente, Coutinho Não vale sempre a recomendo nada pena. de terror, porque sempre as pessoas pedem, mas Não, acho que se veio do coração tá valendo. são filmes que eu gosto de tanta coisa.